Olá, eu vou estar falando sobre pancreatite aguda. O meu grupo escolheu esse tema para a gente estar pesquisando. O meu grupo é composto por mim, Gessé e Charles. Então, vou estar dando início. Pancreatite aguda, como que acontece? As enzimas, elas começam a ser ativadas dentro dos acinos e dos glândulos zimogênios, dando início a um processo de agressão ao tecido pancreático. Essa agressão ela é tipicamente uma agressão com resposta inflamatória. E quando temos uma resposta inflamatória, temos as seguintes características: dor, calor, febre, rubor. Essas são as características básicas de uma pancreatite aguda. Falando também anatomicamente, embriologicamente e fisiologicamente sobre o pâncreas, para a gente entender um pouco mais, o pâncreas ele começa a ser formado a partir da 4ª semana de gestação de um feto. Nesse período, o pâncreas ele é dividido por 2 grupos separados. O grupo ventral, que ele tem origem no segmento hepático, e o grupo dorsal, que ele tem origem junto ao cordão duodenal. Já na 7ª semana de gestação desse feto, o pâncreas ele tem um perfil de glândula mista, porque esses 2 grupos eles se juntam e se tornam uma glândula mista. Ela é uma glândula mista porque ela é composta por uma porção endócrina e uma porção exócrina. Anatomicamente falando do pâncreas também, ele é um órgão pequeno, ele tem uma média de 15 centímetros, ele pesa a média de 60 a 100 gramas e ele tem mais características. Uma das características fundamentais do pâncreas é que ele é essencialmente parenquimatoso. O que isso significa? Significa que ele é um tecido funcionante, ele não tem muito tecido de estrutura, ou tecido de sustentação, ou tecido mesenquimatoso. Ele só tem um tecido ele só tem parênquima. Tudo que tem no pâncreas funciona com o pâncreas. Com pâncreas, né? Tudo que tem na estrutura pancreática é relativamente à atividade do pâncreas. Ele é autofuncional. Para resumir, né, gente? Isso é importante porque o pâncreas, sendo essencialmente um órgão parenquimatoso, ele é extremamente frágil. Ele é extremamente frágil. O pâncreas endócrino tem a função basicamente fundamental de produção de enzimas digestivas e também a produção de bicarbonato. Essas enzimas elas são produzidas nos acinos pancreáticos e nos acinos formam alguns grânulos, que são chamados de grânulos zimogênios. A produção de enzimas é contínua. Elas são armazenadas nessas glândulas à medida que nos alimentamos, de acordo com a necessidade e de acordo com as características químicas que chega, rapidamente o pâncreas recebe informações e libera essas enzimas. Quando chega no duodeno, ele começa a exercer as atividades digestórias. Essas enzimas, elas produzidas são enzimas líticas. Elas promovem quebra das estruturas, que podem ser proteínas, carboidratos, gorduras. E, fundamentalmente, essas enzimas pancreáticas produzem a lyse de substâncias. Então, pâncreas, além de produzir todas essas enzimas de forma inativa e isolada, uma das outras, o pâncreas ainda produz uma substância bloqueadora, a tripsina. Existem 2 substâncias que circulam na corrente sanguínea, que são produzidas pelo fígado, que também bloqueiam as atividades da tripsina. A alfa, uma antitripsina, e a alfa-2, chamada de macroglobulina. Com todos esses cuidados, essas enzimas são liberadas pelo pâncreas,
caminham pelo conducto pancreático, chegam ao duodeno. Quando elas chegam ao duodeno, elas têm contato com a colecistocininas e enterocininases. Essas enzimas têm a propriedade de ativar a tripsina e essas enzimas se tornam ativas. E essas atividades começam a ser exercidas sob o ponto de vista digestório. E quando tudo isso não dá certo, acontece o processo inflamatório do pâncreas que gera a pancreatite aguda. Olá, professor, boa noite. A forma mais comum da pancreatite aguda é a questão da idade, né? Principalmente mulheres, problema hormonal, né? Que as mulheres têm muito problema hormonal. E essa inflamação pode acontecer sim no duto biliar causado pela vesícula. Quem tem problemas de vesícula, né? Causa muito cálculo. Esses cálculos inflamam o conduto biliar, causando a pancreatite, né? Muito comum nas mulheres, muito comum mesmo. A obesidade é um problema, fator acima dos 40 anos, a questão hormonal, né? Temos também a questão 40% alcoólica, 30% é biliar, 20% é idiopática, outras causas 10% e outras causas de medicamento 10% também, principalmente causada por anti-inflamatórios, né? E nisso também eu observo, né, as manifestações clínicas muito comuns do abdominal, náuseas, vômitos, febres, taquicardia, hipovolemia, hipersensibilidade gástrica, distensão abdominal, hipotensão, choque, sinais de Great Turner e Cullen, icterícia, né, derrame pleural à esquerda, insuficiência ventilatória, alterações sensoriais, coma. O diagnóstico clínico, né, a gente vai poder observar que normalmente a alimentação influencia bastante, né, na questão aguda. Já a pancreatite crônica, ela é basicamente alcoólica, né, e nisso vai causando calcificação, fibrose do pâncreas, né? O pâncreas vai sofrendo com a ação do tempo e vai enrijecendo, vai ficando duro, né? E pode ser de dois. A pancreatite crônica, ela pode ser classificada em dois grupos: não obstrutiva e obstrutiva, né? Mas três características são essenciais para a gente poder diferenciar essa questão da crônica: deteriorização da função e anatomia, processo inflamatório crônico e fibrose ou calcificação, né? E com relação à pancreatite crônica, tem as teorias, que são três teorias: teoria da obstrução ductal, teoria tóxico-metabólica e teoria de necrose e fibrose, né? As formas mais contínuas, né, de a gente poder observar a pancreatite crônica, ela é gradativa. Vê uma intensidade, muitas frequências variáveis, fase inicial crescente, fase tardia para diminuir a desobstrução pancreática. E muitas das vezes a pancreatite só tem uma obstrução e não há comprometimento neurológico. Ela é mais comum a insuficiência pancreática exócrina. Vamos ter 75% da calcificação do pâncreas. O estado varia da doença, cursa assim: 5 a 8 anos depois, insuficiência exócrina, diabetes, perda de peso por incapacidade de se alimentar, calcificação e desaparecimento de dor, que é muito ruim, né? Que isso envolve terminações nervosas, né? E a forma mais fácil de diagnosticar a pancreatite, a gente tem a radiografia simples. Por que a radiografia é simples? Pois os aspectos significativos é que tenha calcificantes,
né? E o cálcio aparece na radiografia, né? Ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética. E o tratamento clínico consiste em dieta, reposição de enzimas produzidas com medicamentos bem feitos, cessação de álcool, outro fator predisponente qualquer. O indivíduo também terá uma sobrevida razoável. E temos também o tratamento cirúrgico, somente quando a etiologia é biliar, nas complicações macroscópicas que pode atuar como cirurgiões mais eficazes para poder aliviar os sintomas, né, e evitar a recidiva. E é isso. Muito obrigado. E assim terminamos nosso trabalho de pancreatite.